Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Solicito os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Senhor secretário, podemos dar início à sessão? Sim, senhor presidente. Solicito os vereadores a ficarem de pé. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Solicito do senhor secretário a leitura da ata da reunião ordinária, realizada no dia 9/1/2017. Boa noite a todos. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 9 de janeiro de 2017, às 19 horas, no plenário Maurílio do Carmo Ribeiro, da Câmara Municipal de Santos Dumont, sob a presidência do vereador Dorival Marcos de Oliveira, na vice-presidência do vereador Cláudio Almeida e secretariando os trabalhos, vereador José Abud Neto. Verificando haver quórum regimental, ausentes, justificadamente, os vereadores Cláudia Correia e Flávio Faria, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em seguida, solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária do dia 2 de janeiro de 2017, sendo esta aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o secretário passou a leitura das correspondências do dia, ofício remetido pelo Partido Humanista da Solidariedade, indicando o vereador Cláudio Almeida como líder do partido, ofício do Partido Progressista, indicando como líder do partido para o ano legislativo de 2017 o vereador José Abud Neto, ofício da vereadora Cláudia Correia, justificando a ausência nessa sessão ordinária, em função da participação em reunião com o secretário estadual de Saúde, ofício do Partido Democratas, indicando o vereador Cláudio Paes como líder do partido na Câmara. O presidente solicitou, então, ao vice-presidente a leitura da pauta do dia, entrando na pauta do dia, projeto de lei número 1 de 2017, que dá nova redação ao anexo 2 da Lei Municipal 4.277, de 2013, e contém outras providências. O projeto foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Pela ordem, a vereadora Sandra Cabral pediu urgência simples na tramitação do projeto, sendo aprovada a urgência por unanimidade. Então, o presidente solicitou o parecer das comissões sobre o projeto de lei número 1 de 2017. Pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o relator, vereador Cláudio Paes, o membro José Abud Neto e a suplente Sandra Cabral foram favoráveis à tramitação do projeto. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a relatora, vereadora Sandra Cabral, e os membros, vereadores Conrado Batista Luciano e Felipe da Silva Chaves, foram favoráveis à tramitação do projeto. Não havendo interessados na discussão do projeto, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade e em regime de urgência simples o projeto de lei número 1 de 2017. Não houve justificativa de voto. No momento próprio, fizeram indicações os vereadores Cláudio Almeida, Conrado, João Batista, Pablo, Wagner e Vicente, todas aprovadas pelo plenário. No momento de tribuna livre, o vereador Felipe Chaves cita e protesta contra a matéria do jornal Mensagem desta semana sobre a eleição da mesa, registrando que não combinou o voto e que tem o direito de votar com liberdade. Afirma não pertencer a nenhuma base e que o seu voto é por ele próprio. Encerrou solicitando retratação do jornalista Gilberto Freire. O vereador Conrado relata os trabalhos realizados nestes 9 dias de mandato, requerimentos dirigidos à mesa, renunciando ao 13º salário, sugerindo a divulgação das reuniões através da página do Facebook da Câmara, solicitando disponibilização do regimento interno e da lei orgânica municipal para todos os vereadores, esclarece o vereador que não receberá recursos a título de reembolso de viagens. Ofícios à ADESAN e APAS solicitando a agenda de trabalho dessas instituições, a fim de verificar a possibilidade de auxiliar nos trabalhos. Requerimento dirigido à Prefeitura, solicitando relação dos bens imóveis de propriedade do município, informações sobre a origem dos recursos recebidos no final do ano de 2016, bem como sobre os resultados do leilão de veículos.
solicitando relação dos servidores contratados, solicitação de intervenção do PROCON em defesa do consumidor sandomonense com relação à cobrança da taxa de esgoto pela Copasa. Registrou o vereador ter recebido exemplar do jornal contendo notícias sobre a atuação deste vereador na Comissão de Direitos Humanos em Brasília, onde atua buscando informações sobre a adoção de crianças no município. O vereador Cláudio Paes inicia sua fala dirigindo críticas à reportagem do jornal Mensagem desta semana, assinada pelo jornalista Gilberto Freire, onde afirma que dos ex-presidentes da Câmara, somente o vereador Cláudio Paes não teria apoiado o atual presidente, ocasião em que a reportagem teria excluído o vereador Felipe. Na reportagem teria constado que este vereador saíra derrotado ao apoiar o vereador João Batista. Afirma o vereador que teria saído vitorioso em várias atuações no Legislativo, inclusive apoiando vários projetos do prefeito Bebeto. Com relação à mudança da sede da Câmara, segundo o vereador, só fala mal pessoas invejosas, porque o imóvel anterior não oferecia condições de segurança aos funcionários. Se pegasse fogo, poderia matar a todos. Em audiência com o comandante do Corpo de Bombeiros, foi orientado sobre a responsabilidade civil de todos os presidentes em caso de sinistro. Concluiu registrando repúdio ao jornal Mensagem e sugerindo ao presidente que, caso seja renovado o contrato de estágio de estudantes, que se dê preferência às estagiárias do ano passado. Antes de encerrar a sessão, o presidente transmitiu aos vereadores convite do CONTRAN para a reunião ordinária a ser realizada no dia 11/1 de 2017. Nada mais havendo, o presidente, agradecendo a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente reunião, convidando os vereadores para a próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 16 de janeiro de 2017, horário regimental. Para constar e produzir os devidos efeitos, lavrou-se a presente ata, que a mesa assina-se aprovada. Coloco em votação a ata da reunião. Aqueles que concordarem, continuem sentados. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de abster por não estar na reunião. Continuando, então. Cláudia. Ok. Os demais vereadores, aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, e os que forem contra, se coloquem de pé. Aprovada pelos demais vereadores. Solicito ao secretário a leitura das correspondências que foram encaminhadas à Câmara. Decreto número 2.976, de 11 de janeiro de 2017. Nomeia os membros da Comissão Especial para o Conselho de Mérito da Comenda João Gomes e contém outras providências. O prefeito municipal de Santos Dumont, Minas Gerais, no uso das suas atribuições e dos poderes que lhe são constitucionalmente concedidos e da Lei Orgânica Municipal, decreta. Artigo 1º. Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas como membros titulares para integrarem a Comissão Especial do Conselho de Mérito da Comenda João Gomes, instituída pela Lei Municipal número 3.408, de 31 de janeiro de 2002. Membros: Marco Aurélio Germano da Silva, Adriana Hertel Vidigal de Paula, Dorival Marcos de Oliveira, Deuclides dos Santos Pinto Neto, Walter de Oliveira Barbosa, Milva Barreto do Amaral e Cláudio da Fonseca Caetano. Artigo 2º. À Comissão Especial caberá indicar as pessoas que comprovadamente tenham prestado os relevantes serviços à cidade de Santos Dumont e assim façam jus à indicação. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução do presente decreto pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Registro e publique Palácio Alberto Santos Dumont, sede da Prefeitura Municipal de Santos Dumont, 11 de janeiro de 2017. Prefeito Municipal Carlos Alberto, diretor da Secretaria de Administração Municipal Inácio Messias Barbosa.
APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Santos Dumont. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2017. Excelentíssimo senhor, informamos através do presente que foi realizada no dia 18/11 de 2016 a eleição da nova diretoria da APAI para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019, a saber, presidente Jorge Ivo de Melo, vice-presidente Aislan Henrique de Vasconcelos, primeiro diretor, secretário Evelyn de Paula Pita Cândido, segundo diretor, secretário Lívia Maria Garcia da Silveira, primeiro diretor financeiro Norma Sueli Ladeira Meia, segundo diretor financeiro Elma Marques de Souza Costa, diretor de patrimônio Vanise Helena dos Reis, diretor social Alexandre dos Santos Santana. Colocando-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemos enviando nossas saudações apaianas. Jorge Ivo de Melo, presidente. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Convido agora o senhor vice-presidente a fazer a leitura da pauta do dia. Antes de ler a pauta do dia, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Dorival Marcos de Oliveira, ao excelentíssimo senhor secretário José Abud Neto, demais vereadores, vereadoras, a imprensa escrita, falada, online, a todos os que encontram presente nessa casa, ao vice-prefeito Gerson Guedes Rabelo, ao ex-vereador Cláudio Santos, ao ex-funcionário Irineu Torres de Lima Júnior, que se encontra aqui nessa casa, nessa noite. Meu boa noite para todos. Entrando na pauta do dia, o projeto de lei 02/2017, que dispõe sobre a concessão de ajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes do Poder Executivo e contém outras providências. Autoria Executivo Municipal. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei 002/2017. Autoria, vereador Conrado Batista Luciano. Essa é a pauta do dia, senhor presidente. O vereador Conrado está pedindo pela ordem. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda substitutiva à emenda aditiva que foi lida agora pelo vice-presidente. Segundo a assessora aqui, a Nelma, procuradora da Câmara, ela diz que a sua emenda entrou, vai ser encaminhada para todas as comissões. Tá certo? Que já está protocolado, não é isso, Elma? E vai ser encaminhada para as comissões. O Executivo Municipal tinha solicitado regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei 02/2017. Na forma estatuída pelo artigo 113 do Regimento Interno, coloca em votação o pedido de urgência especial do Executivo Municipal. Lembrando que o projeto vai entrar em pauta e vai ser encaminhado para as comissões. Tá certo? Aqueles que concordarem com o pedido de urgência especial, que permaneçam sentados. Os que discordam, fiquem de pé. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que o senhor esclarecesse, é porque quando se pede um pedido especial, é para ser colocado em votação, né? Agora, Vossa Excelência fala que se os vereadores concordam. Segundo a assessoria,
o projeto de urgência especial tem que ser encaminhado e votado em 2 sessões. Então, ele está entrando em pauta hoje e vai ser encaminhado para as comissões, para na próxima reunião a gente dar o parecer. Exatamente, mas eu acho que então não tem necessidade de pedir em votação essa urgência. Bom, então, dando continuidade, nós vamos colocar em votação o pedido de urgência especial do Executivo Municipal. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem de pé. Porque, na verdade, questão de ordem. Na verdade, senhor presidente, está sendo novidade para casa. Está sendo novidade para casa, porque se ele não vai entrar para ser votado hoje, a gente não pode votar urgência especial. A gente tem que esperar a semana que vem para então dar entrada com urgência especial. mas na verdade, vereador, você sabe o que está acontecendo? É porque nunca pediu urgência e não foi votado. Hoje está pedindo urgência para não ser votado, porque eu acho que faltou algumas coisinhas do executivo. Então é por isso que está dando esse contratempo. Sempre pediu urgência e foi votado. Hoje pediu urgência, mas eu acho que faltou algumas pendências do executivo que está pedindo para segurar, para poder ser votado o mais breve, talvez numa reunião extraordinária. Então é só retirar de pauta. Ô presidente, é só retirar de pauta e a gente mexe na nova redação durante Segundo a a semana. assessora, o regime de urgência especial é para que ele seja submetido a somente uma reunião, a uma aprovação depois. Depois, em uma sessão somente, o regime especial. Agora, primeiramente, nós vamos encaminhar as comissões para que dê o seu parecer. Haja visto que teve algumas coisas que ficaram pendentes com o Executivo e que eles ficaram de encaminhar ainda. Então, não tem condição de ser votado hoje. Mas, para ser submetido a uma única votação, nós colocamos em regime de urgência especial, para ser votado numa única reunião depois, assim que as comissões analisarem e que o Executivo mandarem o resto que está faltando, porque está faltando algumas coisinhas ainda. Pela ordem, senhor presidente. O senhor só vai colocar em votação o regime de urgência especial. Para a próxima, aí for aprovado, o projeto vai para a próxima reunião. Vai para a próxima reunião. Uma votação somente. O secretário vai dar uma lida aqui no que é o regimento especial, a urgência especial. O artigo 112 fala o seguinte: as proposições poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência simples. O regime de urgência especial implica que a matéria seja deliberada em votação final dentro de, no máximo, 2 sessões, devendo os prazos para pareceres e apresentações de emendas serem reduzidos para a metade do prazo previsto nesse regimento, e a não concessão de vistas. Certo. Bom, diante disso, nós encaminharemos as comissões, encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça, a redação final do projeto, o relator Cláudio Paes. Também para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, o relator, vereadora Sandra Cabral. E para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos,
o projeto de lei 002/2017, que é a vereadora Cláudia Jacinto Correia. Sim, sim. Sim, houve uma falha minha aqui que eu não botei em votação. Houve os esclarecimentos, mas não colocamos em votação. Então, em votação, a urgência especial. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se coloquem de pé. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, senhor presidente. Pois não. Eu queria, em nome do prefeito, agradecer aí aos vereadores pela aprovação da não urgência simples no projeto, sendo que a gente precisa de 2 votações. Muito obrigado. Urgência especial. Bom, passamos agora para o momento de indicações. Indicações. Vereadora Cláudia Jacinto Correia. Excelentíssimo senhor presidente, toda a Câmara de Vereadores, a todos que estão aqui, ao vice-prefeito que está aqui nos dando a honra, aos que estão nos ouvindo, meu boa noite. Indicação número 01/2017. Destinatário, deputado estadual Cristiano da Silveira. A vereadora Cláudia Jacinto Correia, no uso de suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o excelentíssimo deputado estadual Cristiano da Silveira, através de suas atribuições e poderes, desenvolva e leve para a apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais projeto de lei que determina o estudo da história de Alberto Santos Dumont na rede estadual de educação. Essa iniciativa visa a valorização de personalidades históricas de Minas Gerais que contribuíram com o desenvolvimento da humanidade e que ainda, infelizmente, são desconhecidas por muitos mineiros. Tratando-se de Alberto Santos Dumont, nascido no município de Santos Dumont, Minas Gerais, considerado o pai da aviação e responsável por um legado de desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas, não pode passar despercebido por diversas crianças e adolescentes que certamente vão se inspirar com as histórias e os feitos deste grande mineiro. Confiante na tua boa acolhida, aqui apresenta, ratifico nesta oportunidade, protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, vereadora Cláudia Jacinto Correia. Sua Excelência, pode me dar só autorização que eu esqueci outra indicação ali? Eu estou sem óculos, pode? Desculpa, gente, é que eu estou sem óculos, estou lendo até de distância. Indicação número 13.002/2017. Destinatário, Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, providencie capina e limpeza no final da Rua Lagoas, bairro das Flores. A referida reivindicação é endossada por diversos moradores que reclamam do mato alto e temem encontrar animais peçonhentos, trazendo perigo à saúde das pessoas. Muito obrigada a todos e boa noite. Vereador Conrado Luciano Batista. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente e secretário, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Presente. Ao vice-prefeito também presente, boa noite.
quero saudar aqui o do Quero saudar aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, Humberto Bretas Palmieri, presente aqui na reunião também. Boa noite, Humberto. Em resumo sobre as minhas indicações, eu fiz 6 indicações, as 6 indicações ao prefeito municipal. A primeira indicação, que é a 13008, eu peço ao prefeito para fazer reparos na rua Maestro Picão, lá na Vila Esperança, devido aos vários problemas que a rua se encontra, através das chuvas, alagamentos, os buracos que lá tem. A 13009 eu peço ao prefeito que coloque traves no Campo Estrela, porque o campo está sem essas traves e aí as pessoas que usam o campo pedem que seja colocada essas traves. A indicação 13010 é a situação do posto de saúde do bairro da comunidade Soledade. Na comunidade Soledade tem um posto de saúde, na verdade, um pequeno posto de saúde, que ainda não terminou, né? Falta ainda colocar telhado, tem que mexer no banheiro, falta piso. Então, lá na Soledade, essa comunidade rural está precisando que esse posto de saúde seja devidamente construído, terminado, né? Tem lá ainda só a base dele, ele precisa ser terminado. E a 13011 eu peço que o prefeito municipal ele pare de cobrar via CEMIG das comunidades rurais que não têm e dos bairros também que não têm iluminação pública. Se não tem iluminação pública, se não tem poste, não tem que ter cobrança. Então, isso é até improbidade administrativa cobrar de alguém por um serviço que não é prestado. Então, se não tem poste de luz, não tem que ter cobrança, não tem que ter contribuição de iluminação pública cobrada dos munícipes de Santos Dumont. A 13012, eu peço que seja feito reparos na rua Manuel dos Santos, no bairro da Glória. Da mesma forma como a rua Maestro Picão, lá precisa de reparos, tem buracos, a rua se encontra com lama também quando há chuva, e aí gera enormes transtornos aos munícipes de Santos Dumont. A 13013, a indicação, a última indicação, eu peço ao prefeito que possa resolver o problema das ruas do loteamento Amaral, né? Devido às fortes chuvas, lá tem muitos buracos, até um problema sério que acontece lá. Foi feito pelos próprios moradores, foi feita uma escada, só que do lado dessa escada tem vários buracos, tem um barranco que está prestes a cair, então é preciso olhar para aquela comunidade ali no loteamento Amaral, resolver os problemas da rua, da escada, para evitar os transtornos que estão acontecendo devido às fortes chuvas. Essas são as indicações que submeto ao plenário para a devida aprovação e para os devidos encaminhamentos. Muito obrigado. Solicito ao vice-presidente Cláudio que assuma a posição de presidente interino. A indicação 40001 o destinatário é o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. O vereador Dorival Marcos de Oliveira, no uso de suas atribuições, solicita a aprovação no plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, possa realizar com total urgência a colocação de corrimão na conhecida escadinha da Carlos Gomes e na rua São Vicente de Paula, para facilitar o acesso das pessoas que necessitam para se locomover e como segurança para todos naquele local. Indicação 40002, endereçada ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras. Solicito que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, possa realizar com total urgência uma visita à Rua Joaquim Cunha, número 185, para verificação de uma obra feita pela Prefeitura que poderá trazer desabamento futuro de muro nessa propriedade e que, se ocorrer, ficará muito mais caro para a municipalidade. Haja visto que a proprietária já fez inúmeros requerimentos
que datam desde 2014. E, por último, endereçado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, solicito que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, possa realizar com total urgência a colocação de 2 redutores de velocidade na rua Antônio Aleixo Travares, em frente à Igreja Nossa Senhora da Glória, com as devidas sinalizações para que diminua a chance de acidentes no local, pois os frequentadores da igreja necessitam dessa intervenção para maior segurança nos eventos realizados pela instituição. Sem mais, para o momento, Dorival Marcos de Oliveira. Com a palavra, o vereador Felipe da Silva Chaves. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, o nosso vice-prefeito também presente aí, que seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Indicação 2501/2017. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2017. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que a secretaria competente possa providenciar, em caráter de urgência, a infraestrutura e a captação de água pluviais e saneamento no loteamento espacial, localizado no bairro Córrego do Ouro. Esta obra se faz necessária para o bem-estar da população, haja vista a precária situação que se encontra. Atenciosamente, vereador Felipe da Silva Chaves. Indicação 2502/2017. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2017. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário e do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que a secretaria competente possa providenciar a reforma de uma guarita na parada de ônibus localizada na rua Genô Camilo Mendes, no distrito de Mantiqueira, a fim de proporcionar maior segurança e conforto para seus usuários do transporte urbano naquela localidade. Atenciosamente, vereador Felipe da Silva Chaves. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Ramos de Faria. Boa noite, senhor presidente, a qual eu cumprimento a todos os vereadores, a todos que aqui se encontram, a toda a imprensa escrita, falada, meu boa noite. Indicação 1401, o vereador Flávio Faria, nos usos de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário para a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar o reparo ou mesmo a troca da bomba para normalização do processamento da água na Vila Brandão. Haja visto que os moradores estão sem acesso à água do poço, possivelmente em decorrência de defeito em peças da bomba d'água. Os moradores da localidade, por questões óbvias, estão sofrendo com a falta d'água e necessitam de solução com a máxima urgência. Eu gostaria de deixar bem claro que está sendo feito um esforço para que
a comunidade não fique sem a água. Mas, apesar de todo o esforço, sempre tem os imprevistos. E eu gostaria também de lembrar que eu, antes de vir para cá, liguei para a prefeitura para falar com o Inácio Barbosa, e com muita gentileza ele me retornou há pouco, dizendo que a bomba já estaria em processo de compra, que provavelmente demoraria de uma semana a pouquinho. Então, vamos aguardar aí com ansiedade e poder contar com o poder público para ajudar aquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Abud Neto. Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 11001 de 2017, vereador José Abud Neto, destinatário ao Executivo Municipal, à Secretaria de Agricultura. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2016, o vereador José Abud Neto, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário para a seguinte indicação. Sugere a criação do Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária, como órgão de consultoria e assessoria nas orientações básicas e prioritárias da Secretaria Municipal de Agricultura. A criação do Conselho Municipal de Agricultura e Pecuária se faz necessário não só pela grande projeção que a atividade exerce na economia local, mas também para possibilitar a representatividade dos agricultores e pecuaristas nas decisões do Executivo Municipal sobre temas inerentes a este ramo de atividade. Atenciosamente, José Abud Neto, vereador. Era só essa, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Batista. Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, o senhor Dorival, o vice-presidente Cláudio Almeida, o secretário José Abud. Cumprimento também todos os meus companheiros vereadores, os funcionários da casa. Agradeço a presença aqui de todos os senhores. Eu gostaria de enumerar o ex-vereador Cláudio, ex-vereador Gerson, atual vice-prefeito. A indicação 051-03-2017 do vereador João Batista, destinatário Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O vereador João Batista, no uso das suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar com total urgência a limpeza com roçadeira no bairro Santo Antônio, na margem da linha da rua Pedro Ribeiro, se estendendo até o ponto final do ônibus, no Forno Três Bocas, na ponte. Haja vista que em toda essa extensão se encontra com mato elevado, o que torna frequente o aparecimento de animais peçonhentos, deixando assim em risco todos os transeuntes. Atenciosamente, vereador João Batista, a indicação de número 051 e 04 de 2017 do vereador João Batista, destinatário Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2017. Vereador João Batista, no uso das suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, também possa realizar com total urgência a limpeza com roçadeira também no bairro Fátima, dando início na Avenida Presidente Castelo Branco e se estendendo até o final do mesmo. E a justificativa também é a mesma: mato alto devido ao surgimento de animal peçonhentos. Eu também tinha aqui uma terceira indicação, que era relativa ao bairro Flores, onde foi feita uma limpeza na subida da escada e ainda ficou pendente a Rua Lagoas e próximo, lá embaixo da mina, e a Rua José Luiz dos Reis, aonde eu gostaria de ver com a vereadora Cláudia se há a possibilidade de assinarmos conjunto nessa indicação. Sem mais para o momento, muito obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Pablo Pereira. Boa noite, senhor presidente Dorival Marcos, senhor vice-presidente Cláudio Almeida, senhor secretário José Abud, no qual cumprimento todos os meus colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, aos funcionários da casa. Muito boa noite ao senhor vice-prefeito Gerson Guedes, meu pai e ex-vereador aqui da casa, senhor Cláudio de Oliveira Santos. Indicação número 11.003 de 2017. Destinatário: Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 16 de janeiro de 2017. O vereador Pablo Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, possa realizar com total urgência, na rua Constantino Horta, a operação tapa-buracos e a realização de reparos e manutenções nas extremidades do bairro Quarto Depósito. Justificativa: este vereador, em visita ao local, constatou a necessidade de realização de obras, pois há uma grande dificuldade de locomoção de veículos e pessoas na rua. Indicação 11.004 de 2017. Destinatário: Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Pablo Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através de da Glória, na rua Ana Pitela, próximo ao número 20, debaixo da ponte, a realização de uma limpeza, retirada dos entulhos e a capina no local, haja vista que o mato alto atrai diversos tipos de animais, deixando os moradores em risco. Justificativa: segundo relatos de moradores, o local está muito perigoso. Alguns jovens estão aproveitando a oportunidade que o mato está alto para indevidamente esconder objetos de alta periculosidade, como facas e substâncias entorpecentes. Atenciosamente, vereador Pablo Pereira dos Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Sandra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário da mesa, a todos os demais colegas vereadores, nossa boa noite. Quero cumprimentar também a todos os presentes na pessoa do Johnny. Boa noite a todos vocês. Cumprimentar aqui nosso vice-presidente, prefeito, que acho que pela primeira vez eu estou vendo um vice-prefeito, né, vindo na reunião da Câmara. Isso é muito importante e muito gratificante para todos nós. Cumprimentar a imprensa escrita e falada. Boa noite. Indicação 10.001 de 2017. Executivo Municipal, Secretaria de Transportes. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições regimentais, vem, através desta, solicitar a aprovação do plenário do Legislativo Municipal para requerer e encaminhar a seguinte indicação: a faixa de travessia de pedestres localizada à entrada da Rua Capitão Nestor, esquina com 15 de fevereiro, tem trago grandes transtornos para os motoristas e os transeuntes, não restando outra opção aqueles se não parar sobre a faixa para visualizar a via principal e executar a manobra de tornar a via, quer seja sentido centro ou seja sentido Quarto Depósito. Solicitamos o estudo de sua posição para melhor posição, permitindo ao motorista parar em posição segura, proporcionando ao pedestre a travessia entre os veículos,
que estejam parados, aumentando muito mais a segurança do trânsito naquele local. Indicação 10002, a Secretaria também de Transporte. Que seja estudada a possibilidade de instalação de redutor de velocidade na pista de rolamento do longo da rua Otávio Soares, visando o aumento da segurança de pedestres, principalmente por ocasião do período letivo da escola situada naquela localidade. Indicação 10003 para a Secretaria de Obras. Que seja feito o patrulhamento, nivelamento e deposição de cascalho ao longo da estrada de acesso à comunidade dos Araçás. A medida é de importância segurança para o trânsito daquelas pessoas que acessam a comunidade, visto estar o caminho em mau estado de conservação, com buracos e depressões. Indicação 10004. Que seja promovido a extensão da rota de coleta de lixo até o final da rua Carlos Pitela, do bairro Santo Antônio, mantendo a frequência da coleta nas terças, nas quintas e sábados. A lixeira coletiva instalada naquele local tem proporcionado a proliferação de roedores, animais peçonhentos e água parada. Ambiente esse próprio para criador de larvas de mosquito da dengue, tal combatido pelas já sabidas doenças em potencialidade, transmitida e trazendo desconforto para os moradores mais próximos a esta lixeira. Pedimos a gentileza de melhorar a coleta de lixo neste local para que diminua estes acontecimentos e, da melhor forma, atender os moradores da comunidade local. Indicação 10005, para a Secretaria de Obras. Considerando os acontecimentos da falta de local para a prática do esporte de skate e transtornos reclamados pelos moradores e frequentadores da Praça Cesário Alvim, quanto à localidade, solicitamos que seja sugerido e que seja feito um estudo viabilizando a implantação do espaço destinado à modalidade na área do Tangará Tênis Clube. Sugerimos essa localidade por se tratar de um local central, onde outras atividades esportivas já são realizadas. Gostaria de dar ênfase a isso aqui, que o vice-prefeito possa estar juntamente com a Secretaria de Obras. Isso tem sido um transtorno, tanto para os pedestres, quanto também para aqueles que praticam esses esportes, porque eles não têm um local adequado para praticar esse esporte. Então, fica sugerido aqui, da forma que o Tangará hoje está com a prefeitura, que possa ser feito ali, né, um local onde eles possam praticar esses esportes dele. Acredito eu, né, que é um local ali no Tangará que é central e acredito também que seja um local bem seguro. Então, fica aí uma sugestão e que possa ser fazer um estudo para estar vendo essa possibilidade de colocar eles ali. Demais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-secretário. Boa noite, senhores vereadores aqui presentes. Ao vice-prefeito Gerson Rabelo, Luan, filho dele, que está acompanhando nessa batalha. Uma boa noite a todos aqui presentes. Indicação número 14004. Vereador Wagner Carlos de Souza, destinatário executivo municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. O vereador, em sua atribuição, na rua Armindo Pereira, bairro Nossa Senhora da Aparecida, necessita de uma breve visita lá do secretário de obra, Anderson, e o senhor Gerson também, que está aqui presente, que possa dar uma olhada lá, senhor Gerson, que lá nós temos o campo do Tigre, onde frequenta muita gente. É um lugar que tem que ser olhado, a rua está em péssimas condições. Então, eu peço a vocês que possam ajudar a gente nessa batalha nessa rua. E também no loteamento São Sebastião,
Ponte Preta, aonde lá localiza-se a igreja Hermínia do Padre Cássio. Todo mês tem uma missa lá e vai muitas pessoas idosas, e a rua está intransitável também, até para as pessoas chegar até no destino. Outra indicação também é no bairro Corvo do Ouro, na Giovanni Peduzzi, aonde que a gente sabe que é uma rua que está esquecida, muito esquecida mesmo, e passa ônibus e carro, tudo passa lá toda hora, é um lugar que a gente devia dar uma atenção também. E outro também, um bueiro que está próximo à entrada de Campo Alegre, na Ponte Preta, ali próximo à entrada de Campo Alegre, um bueiro que está de céu aberto lá, não um bueiro, de água pluvial, da competência da gente, da Secretaria de Obra da Prefeitura. Então, eu peço uma verificação nesse lugar, o senhor vice, que presente está. Estou vendo a luta do senhor, estou gostando de ver a garra e a determinação que o senhor está nessa luta com a gente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vicente de Paula. Uma boa noite ao senhor presidente, ao vice-presidente Cláudio Almeida, ao secretário José Abud, aos vereadores, todos presentes, ao vice-prefeito Jefferson, ao ex-vereador Cláudio Santos. Uma boa noite a todos. Indicação número 15.003, 2017. O vereador Vicente de Paulo dos Reis, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário no Legislativo Municipal, juntamente ao Executivo Municipal, para atender às seguintes indicações. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa realizar no trevo na saída da cidade, sentido a Juiz de Fora, o reparo para o acúmulo de água, uma vez que no período chuvoso o local fica alagado, causando prejuízo aos motoristas que trafegam pela localidade. Atenciosamente, Vicente de Paulo dos Reis, vereador. Segunda indicação, número 15.004. O vereador Vicente de Paulo dos Reis, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal, juntamente ao Executivo Municipal, para atender a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa realizar a operação Tapa-Buraco na Rua 15 de Fevereiro, entrada da Rua Capitão Nestor, uma vez que o mesmo está prejudicando os motoristas que trafegam pela localidade. Atenciosamente, Vicente de Paulo dos Reis, vereador. Muito obrigado a todos. Coloco agora em votação as indicações. Os vereadores que forem a favor das indicações permaneçam sentados. Os que forem contra, se coloquem de pé. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao momento de tribuna livre. Obedecendo à ordem pré-estabelecida, o primeiro vereador a usar uso da palavra é o Pablo Pereira dos Santos. Boa noite a todos mais uma vez. Venho hoje à tribuna fazer 2 agradecimentos. Quero agradecer o convite da CVA
ao bispo Daniel e a todos que me receberam de braços abertos, com muita atenção e carinho na noite de sábado em sua igreja. Agradecer também ao Poder Executivo, em especial à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pela rápida respostas às minhas indicações 11.001 de 2017 e 11.002 de 2017. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Com a palavra, João Batista. Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a todos os senhores, a imprensa escrita e falada, que eu não havia citado. Eu vim enumerar 3 pontos do que vem ocorrido, né, que não é diferente. Todos os final de ano nós sabemos dos fenômenos da natureza, né, que são as chuvas fortes que assolam, né, todo o estado, e Santos Dumont não é diferente. E Santos Dumont foram 2 pontos, que é a rua Expedicionários, né, que tem um problema complicadíssimo, e a rua Machado de Assis, no Córrego do Ouro. E tem mais 6 pontos que não são tão graves quanto esses 2. Mas tem um terceiro, que foi dito pelo Flávio há pouco, que é a falta de água na Vila das Perucas, na Vila Brandão, Perobas. Como já foi esclarecido, é um produto que a troca de uma bomba, né, da bomba d'água, que já vem, ela precisava de manutenção, a mesma tem 20 anos de uso, então havia mesmo a necessidade, onde está, pode ser pode abrir-se mão até de uma licitação, que é um produto em torno de até R$5.000, todos sabemos que até 8.000, se houver mesmo a necessidade, pode-se abrir a mão da licitação. Mas o que eu quero aqui também é agradecer a presença do secretário de obra, do Anderson, nesses locais todos, onde a gente sentiu a presença constante do poder público. Citado na Vila, nas Perobas, houve a presença, o quartel foi acionado, onde o mesmo é um caminhão que não tem capacidade, não consegue subir, por se tratar de um local de muita aclive, onde tem uma empresa que está prestando esse serviço. Houve falta de água em alguns momentos, mas para hoje, não só as caixas foram cheias, mas como o reservatório também. E agradecer também ao Gerson pela forma que vem trabalhando, juntamente com o Betinho, a serviço do município, presente nesses locais citados. Na rua Machado de Assis, é tamanha obra e vulto financeiro que o município quase não tem condição de cumprir, devido a outras prioridades. Então, está se fazendo o que é necessário, que é o serviço, o trabalho de defesa civil, que é de isolamento. É o segundo ponto, que é de planejamento de projetos, para que possa fazer uma obra de grande estrutura, para não colocar em risco, como já foi citado em indicação anteriores por companheiros nossos. Então, a forma que vem sendo conduzido nos deixa muito tranquilo, embora na internet também nós temos visto muitas pessoas, né, os internautas muito enfurecidos, alguns, claro, que não se pode esquecer que é uma ferramenta de primeiro nível, quando se bem usada. Então, o Gerson tem feito esse trabalho, que é o de informar, que é o de estar presente, fazendo todos esses levantamentos. Então, é deixar a ansiedade, né, e fazer valer o planejamento, a seriedade da coisa pública. E onde a gente tem visto a presença dele constante, de outros secretários, e principalmente a Secretaria de Obra, que é uma secretaria de alta complexidade, né? Ela não só atende à sua secretaria, mas ela é chamada de secretaria-mãe, ela atende a todas as outras. Então, todas as dificuldades da Secretaria de Obra é por ter o compromisso com as demais. E também não se deve esquecer que a zona rural se encontra também com muita dificuldade devido às chuvas fortes, então as estradas precisam também de estrutura. Quem sofre, se as pessoas da área urbana têm reclamado, elas deveriam fazer uma visita nas localidades rurais para ver realmente qual é a dificuldade real dessas pessoas. Mas eu vim aqui fazer um registro de respeito dessas pessoas
na pessoa do Gerson, na pessoa do Anderson e também dos vereadores, pela forma, a serenidade, a responsabilidade que vem conduzindo com essas dificuldades todas e tem se mostrado os parceiros de primeira hora. Gostaria de agradecer, presidente, e encerrar por aqui. Com a palavra, o vereador José Abud Neto. Boa noite a todos mais uma vez. O motivo de eu vir a essa tribuna é para eu justificar um pouquinho por que eu sugeri a criação do Conselho Municipal de Agricultura. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que no passado, nos últimos 4 anos do meu mandato como vereador, eu participei de 5 conselhos e pude acompanhar que realmente os conselhos, eles são uma boa maneira de ajudar ao executivo municipal nas questões inerentes a cada conselho. Todos os conselheiros, eles têm interesse, eles se dedicam em tentar, nas reuniões mensais dos conselhos, trazer sugestões e aí trazer soluções para os nossos problemas. Então, eu vejo que o conselho é importante, existir o conselho. Em segundo lugar, por que um Conselho Municipal de Agricultura? Porque também, na minha opinião, a agricultura é uma forma que nós temos de desenvolvimento e que Santos Dumont já teve muito melhor do que tem hoje. Todos nós sabemos que no passado a agricultura e pecuária em Santos Dumont era muito forte e com o decorrer do tempo, com a evolução, com a televisão, com o celular, as pessoas evitam de ficar nas suas propriedades e vêm para os centros urbanos. Mas, na minha opinião, está errado. Eu acho que quem souber dar valor ao que tem, que é a terra, que é o maior patrimônio que a pessoa tem, fazer a terra gerar riqueza, gerar emprego, é mais fácil do que adquirir a própria terra. No meu modo de ver, não sou da área de agricultura, mas tenho essa opinião. E, em terceiro lugar, onde também eu gostaria de me posicionar, porque nós, vereadores, fomos todos convidados a participar de uma reunião na semana que passou, junto com a Associação Balde Cheio e o secretário de Agricultura de Santos Dumont, o senhor Juraci, meu amigo particular. Não estou aqui querendo contestar a decisão que ele tomou, o motivo que motivou até a reunião. Ele acha melhor que o trator que serve, o trator que é da prefeitura, que estava cedido por regime de comodato à Associação Balde Cheio, ele acha melhor que, se o trator for devolvido para a prefeitura e a prefeitura administrar o trator, servindo a própria associação e servindo aos outros, ele acha que vai ser melhor. Naquela reunião estavam presentes 5 vereadores, se não me falha a memória, e estavam presentes uns 40, 45 associados da Associação Balde Cheio. Não sei, mas naquela reunião ninguém concordou com a decisão que foi tomada pelo secretário. Todos nós, vereadores, e todas as pessoas que se posicionaram lá, que falaram, pediram que ele reconsiderasse, que ele não fizesse isso, que não era, vamos dizer assim, enfraquecendo uma associação, que ele vai fortalecer o restante. O certo é ele manter. Quem está forte, fique forte. E quem está fraco vai ser ajudado para se fortalecer. Na minha opinião, ele errou, mas eu estou aqui, não estou criticando. É um ponto de vista meu, e isso me fez pensar, e eu sugeri a criação do Conselho Municipal de Agricultura no intuito de ajudar que as decisões importantes como essa passem pelos conselhos conforme tem passado. Igual eu disse aqui, eu participei de 5 conselhos e nós tomamos diversas reuniões, diversas decisões que ajudaram no desenvolvimento de Santos Dumont. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Pois eu não, gostaria, vereador,
como pecuarista e como vereador que sou também, avalizar todas essas suas palavras, desde a primeira até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Te parabenizar pelas palavras, acho que foi feliz as suas palavras neste momento. Acho que devemos escutar um momento tão difícil que passa o país e tão difícil que passa a pecuária. Deveria ter escutado, inclusive, infelizmente eu não pude estar participando, mas eu também ponderaria, me parece que alguém ponderou também, que ao invés, porque tem 3 tratores, põe os 3 tratores funcionar, depois, se tivesse prejudicando algum fornecedor, que pegasse o outro trator, mas logo depois, já tem 3 tratores parados, vai parar mais um até resolver. Então fica aqui meus parabéns pela sua palavra e fica aqui também o meu aval desse seu conselho que você está sugerindo ser criado. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Só para terminar, presidente, para concluir, eu esqueci de dizer que esse trator que estava cedido à Associação Balde Cheio, todo o custo de manutenção do trator e da mão de obra de operação era por conta da associação. Então, se nós pensarmos bem, a prefeitura pegou um trator de volta e vai arcar com os custos de manutenção, que nós sabemos que não são baixos, e vai arcar também com o custo da mão de obra do operador, de transporte do operador até o local do trabalho, e assim vai. Com diversos outros custos, foi o que também nos levou a pedir a reconsideração do secretário, mas que, infelizmente, até naquela data, ou até hoje, eu não sei, eu acho que ele não reconsiderou. Era só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Conrado. Boa noite a todos e a todas novamente. Essa semana nós fizemos alguns trabalhos e eu queria divulgar a todos e a todas que estão aqui. Nós fizemos, como eu já falei aqui, 6 indicações. Fizemos vários requerimentos também durante a semana, na semana passada, e recebemos somente 2 respostas. Uma do presidente da Câmara, o vereador Dorival, excelentíssimo senhor vereador Dorival, e também do comandante da Polícia Militar. O vereador Dorival, ele acatou em parte nosso pedido, divulgar as reuniões da Câmara na internet, nas redes sociais, está estudando essa possibilidade. Agora, em relação à legislação que eu solicitei, o requerimento que eu solicitei, a legislação atualizada, eu preciso ter essa legislação porque eu não tenho a competência na minha comissão. E a pessoa que cuidou do arquivo da Câmara, ele disse que não tem essa legislação no arquivo, que é referente à minha comissão. E a gente teria que estudar isso, porque não é culpa dessa gestão, obviamente da gestão desta Câmara, dessa mesa diretora. Isso é algo que está acontecendo há muito tempo, então essa legislação ela precisa ser atualizada. A gente tem que trabalhar com a legislação atualizada. E se a gente não tem essa legislação que refere à minha comissão, por exemplo, como é que eu vou trabalhar? Eu não sei nem a competência da minha comissão, que é a Comissão de Participação Social. E até eu gostaria de mudar a competência da minha comissão, que eu sou relator, na verdade não presidente, mas relator, mas eu não tenho acesso a ela. Então isso é muito importante a gente trabalhar nesse sentido, ver como é que a gente vai conseguir isso. Aí, em relação ao ofício da Polícia Militar, ele disse que vai resolver o problema dos skatistas, que é colocar os skatistas na Praça da Estação. Ele vai conversar com o prefeito para resolver esse problema. Mas aí eu respondi ao comandante dizendo que, para resolver o problema dos skatistas, ele tem que conversar com os skatistas. Nada melhor conversar com as pessoas envolvidas para decidir uma questão tão importante. Essa semana eu também encaminhei vários ofícios ao Poder Executivo. O primeiro deles foi referente às placas de muros que a Prefeitura tem. Eu recebi uma denúncia de que está havendo algum problema em relação às placas de muros, e aí eu preciso saber quantas placas de muro nós temos no setor responsável da Prefeitura. Em relação ao segundo ofício, eu peço informações a respeito do que a Prefeitura está fazendo nas ruas, nos bairros, nos distritos, na zona rural,
em relação às chuvas. Por quê? Muitas chuvas estão ocorrendo, está acontecendo alagamento, enchentes em alguns lugares, e eu queria saber quais são as providências que a Prefeitura está tomando, porque nós recebemos vários pedidos, acredito que os vereadores aqui que estão recebem vários pedidos, reclamações também, a gente precisa ter acesso a essas informações, o que a Prefeitura está fazendo diante desses casos. E o penúltimo ofício que eu fiz foi referente à nomeação da senhora Margarete Marques dos Santos. Ela é agente, ela passou no concurso há muito tempo atrás como agente comunitária de saúde, em primeiro lugar, inclusive, e aí ela recebeu um tratamento diferenciado, não foi nomeada, a Prefeitura não a nomeou, por razões, não se sabe por quê, e aí ela entrou na Justiça, conseguiu ganhar na Justiça que o seu direito seja reparado, mas até hoje a nomeação dela não saiu, mesmo com uma ordem judicial para que ela seja integrada ao rol de servidores da Prefeitura. Então, isso é uma situação muito grave. Inclusive, a Prefeitura paga multa diária por conta dessa senhora. Isso é uma situação gravíssima, a gente tem que resolver. Até peço atenção ao vice-prefeito, né? Essa senhora, Margarete Marques dos Santos, ela mora na Serra, e, quer dizer, uma senhora que passou em primeiro lugar no concurso, não é nomeada por razões que a gente nem sabe por quê. Isso é um absurdo, a Prefeitura está pagando multa, isso é um absurdo, precisamos resolver essa questão. E o último ofício que eu fiz, eu peço esclarecimentos sobre a situação da Rua Machado de Assis, que já foi falado aqui. Aquela rua ali está com um problema sério, então eu preciso ter acesso a informações do que a Prefeitura está fazendo a título de fiscalização. Eu também apresentei uma emenda substitutiva à emenda aditiva, referente à questão do reajuste dos servidores municipais. Eu defendo que todos os servidores tenham reajuste, mas em relação aos cargos de alto escalão, que são os cargos DC1 e CC1, principalmente secretários municipais, que eles recebam um reajuste diferenciado, no mesmo índice, mas um reajuste diferenciado, respeitando a Constituição estadual e federal. Até porque os salários são diferentes, porque não, o reajuste não pode ser diferente. Respeitando o mesmo índice, então, seria constitucional. Eu defendo até o reajuste de 2%, não de 6,5% dos servidores, dos secretários municipais, né? São as pessoas que recebem muito. Nós vivemos uma cidade que 85% da população recebe até 2 salários mínimos. Então, nós temos que combater todo tipo de desigualdade. E eu acredito que as pessoas que recebem mais de R$ 4.500, que são secretários municipais, eles não precisariam de um reajuste alto. Poderia ser um reajuste menor, pensando na crise econômica que vive o país. Vale lembrar que o presidente Michel Temer, ele fez um reajuste no salário mínimo abaixo da inflação. Então, a população brasileira não vai ter ganho real no salário mínimo, o que é um absurdo. Não vai ter ganho real no salário mínimo. A população brasileira, né? Então, nós estamos falando do reajuste de pessoas que recebem R$ 4.500, que seriam os secretários, mais ou menos R$ 4.500, que seriam os secretários municipais. Conrado, o tempo. Só um minuto, presidente. E aí eu queria só falar que eu apresentei um projeto hoje, que é o projeto da Copasa, para acabar com a tarifa de tratamento e coleta de esgoto. Eu entrei hoje, né, não foi entregue aos vereadores, mas vai ser entregue durante a semana para as comissões, para ser votado, para ser discutido. E é muito importante a gente aprovar esse projeto, porque a lei autorizativa para fazer o convênio com a Copasa foi feita em 2007. Então, já se passou 10 anos e até hoje nós não temos tratamento de esgoto na cidade. E a coleta também é mal feita. Então, nós temos até o artigo só para terminar, presidente, o artigo do Código de Saúde Estadual, que é uma lei que foi feita em 1999, que diz o seguinte: o sistema público de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado antes de lançá-lo em curso d'água. Isso não acontece na cidade. Então, eu peço aos vereadores a aprovação desse projeto. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa aí pelo tempo. Hoje, assim, excepcionalmente, nós deixamos passar o tempo, né, Conrado? São 5 minutos. Porém, uma coisa que eu já gostaria de falar, existe partidos que ainda não mandou para casa quem é o líder. Tá certo? Porque o líder tem direito ao dobro do tempo. Então, está faltando ainda a indicação dos partidos
que vão indicar seu líder, tá? Bom, continuando, o vereador Cláudio Paes. Boa noite, senhor presidente, na qual eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também ao público, às senhoras e senhores presentes, aos funcionários da casa. Primeiro, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de manifestar o meu repúdio ao projeto, à PEC, a emenda constitucional, me falhou o número dela aqui, que aumenta o tempo de contribuição do trabalhador brasileiro, e isso não contempla empresários, não contempla banqueiros, não contempla usurpadores da União, não contempla políticos. Então, eu estou aqui, senhor presidente, primeiramente, para fazer a menção dessa PEC, que é uma PEC que ela vem para destruir o sonho do povo brasileiro de poder contribuir com a Previdência Social e depois poder desfrutar do benefício da sua própria contribuição. Uma pessoa aposentar com 65 anos, só na cabeça desses vermes que estão lá em Brasília para aproveitar do povo brasileiro. Tem gente boa lá, mas se essa PEC for aprovada, do jeito que está, eu acho que tem que ser mexida na Previdência, eu acho que tem que ser revista algumas coisas, mas não da forma como ela está sendo levada, levianamente. E nós temos que ficar de olho nisso, porque já estão prevendo que seja votada agora em fevereiro, talvez até numa madrugada de carnaval. Então nós temos que mobilizar a sociedade brasileira para que possa ir a Brasília, possa lutar contra essa PEC, que honestamente, ao meu modo de ver, não resolve temporariamente o problema da Previdência. Igual o Fernando Henrique lá em 97, com 10 anos lá para o pessoal lá, o pessoal já pagou esse prazo, agora furou de novo. Quer dizer, é um buraco sem fundo essa Previdência. Então agora eles vão aumentar mais 15 anos, daqui a 15 anos vai passar para 75, 85, e daí a pouquinho não existe mais a Previdência. Só existe a aposentadoria para os políticos, principalmente os de Brasília, que são os que ganham bem. Eu gostaria, senhor presidente, também deixar aqui a minha fala, eu só ia falar sobre essa PEC, mas eu não posso deixar de falar sobre a cooperativa do balde cheio aí das cabras, e dar o meu apoio aí ao senhor Juracy, que se ele tem a pasta hoje, ele deve saber o que ele está fazendo. Ele não está à toa, não. Ele sabe o que ele está fazendo. O município não pode pegar um trator e colocar ele na mão de 25 associados. E ali, conforme o vereador disse, eles custeiam, eles dão manutenção, eles pagam os tratoristas, eles fazem o que quer com o trator da prefeitura, para atender uma associação de 25 agropecuaristas. Deixo aqui o meu alento a eles e compartilho que eles realmente precisam do apoio do município. Mas eu deixo também que os agropecuaristas que mexem com gado, que mexem com porcos e com outros bichos mais, precisam também dessa máquina, que é da prefeitura. Então você não pode pegar um trator
de uma prefeitura, igual foi feito no governo passado, e colocar na mão de 25 agropecuaristas, apenas porque montaram a associação. Já imaginou se montar 10 associações, a prefeitura vai ter que comprar 10 tratores, ainda que de pequeno porte? E a fiscalização em cima disso? Onde é que está a fiscalização? O que eles estão fazendo com esse trator? Será que realmente está sendo usado para que as cabras aumentem a sua reprodução? Será que realmente está sendo usado para que as coisas aconteçam para o bem do município? Eu ainda não fui na feira, ainda não comi um queijo de leite de cabra. E nós precisamos, senhor presidente, moralizar a casa. E as coisas erradas do governo passado, nós temos que acertar elas. Nós temos que acertar. Ainda que erramos, um vereador falou que guria mesmo da iluminação pública, que foi maldosamente colocada nesta casa, talvez com letras pequenas para que votássemos. E votamos e temos que derrubar essa lei também. Mais uma vez, eu deixo o meu alento aos criadores de cabra. Eu não sou contra vocês, mas eu sou contra o sistema que está sendo implantado. Porque, de acordo com o que estão pensando, vai um trator, depois vai arrumar um caminhão, depois... E aí por diante. E máquina da prefeitura, senhor presidente, ela é para atender todo mundo. A Constituição ela é clara com relação a isso. Então, nós temos que ficar de olho, porque criticar governo é fácil, mas eu tenho certeza que ainda tem muito pouco tempo a ser criticado. E se estão criando um conselho aí, pode criar, porque quem manda hoje na prefeitura é outro governo. E esse governo é que vai administrar, é esses secretários que estão lá, que são nomeados, é que vão administrar, porque tem personalidade. E o senhor Juraci, ele tem personalidade, eu tenho certeza que ele fez o que tem que ser feito. O trator está lá, é para atender o criador de cabra, de porco, de vaca, de cavalo, enfim, o agropecuarista. Senhor presidente, pela ordem, vereador Cláudio. Pela ordem, vereador Eu Felipe. também não sou a favor. Acho de um trator ficar à disposição de 25 associados na associação. Eu acho que o trator, se ele pode ser gerido, administrado pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura, se ele pode ter um secretário que ele pode atender demais pessoas, eu acredito que um secretário de Agricultura, cada um secretário tem uma maneira de trabalhar. A decisão dele eu acho que foi bem tomada, que eu acho que ele já vinha analisando como esse trator está funcionando. Primeiro que ele é da área. Ele deve ver irregularidade, como esse trator estava trabalhando, que ele não é bobo, dessa área ele conhece melhor que nós todos. Então, eu não vou compartilhar também, eu estou a favor do recolhimento desse trator no momento. Não que ele possa ser devolvido para a associação. Ou talvez eles nem queiram, né? Que eu ouvi falar que eles nem queiram, mas eu acho que no momento o trator tem que ser administrado pela Secretaria de Agricultura. E o senhor falou sobre o conselho, quem cria conselho é o executivo, é o prefeito que cria conselho. Não é a indicação nossa, né? Se o prefeito não quiser criar conselho, não cria. Será que eu acho que um conselho também não faça que volta um trator? A gente tem que respeitar a opinião do secretário, que o secretário, acho que lá vai para 15 dias que ele pegou a secretaria, então, no momento, eu ficaria do lado dele. Obrigado, vereador Felipe. Eu só gostaria de repor aí, vereador, o seguinte, nós não estamos contra o balde cheio, não. Bem pelo contrário, de repente o Juraci gerindo desse jeito aí, vai transbordar o balde. Porque a nossa intenção é que Santos Dumont melhore. Agora, o serviço tem que ser mostrado. O serviço tem que ser mostrado. É o que a gente tem visto, é que é necessário que se faça mudanças. Eu participei do governo passado e sei que nós fizemos muitas coisas certas, mas erramos muito também. E está na hora de consertar. Sem que se tratou nada da zona rural, nada. Nem um
não arou e no zona rural nenhum. Todo lugar aí que eu vi, o pessoal pagou. Se tratou do município, os 4 anos aí não funcionou, não. Muito obrigado. Senhor presidente, eu agradeço. É só isso que eu queria colocar, senhor presidente. E volta a confirmar a minha confiança no secretário da Agricultura, que é o Juraci. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao vereador Flávio. Boa. Presidente. Boa noite, senhor presidente. Como é que as coisas mudam em tão pouco tempo? Eu fico imaginando aqui o vereador que me antecedeu e pedindo à parte o outro vereador. Eu gostaria de dizer e esclarecer que ninguém aqui está querendo mandar em secretaria nenhuma. Ninguém aqui está querendo aconselhar vereador. Nós estamos aqui, que é obrigação nossa. Se teve algum problema no passado, Vossa Excelência, assim como outros, é raro, porque nós estamos aqui para fiscalizar. E eu gostaria de lembrar que não é cabra, não. Não tem nada contra... Eu gostaria que ajudasse também os criadores de cabra. Mas balde cheio, com pessoas que criam gado bovino. Então, a questão do conselho, nós todos sabemos, vereador, que é criado pela prefeitura. Isso é uma sugestão do nobre colega vereador. Então, eu queria deixar bem claro aqui, o que nós estamos questionando é a maneira como está sendo feito, porque nós sabemos que tem 3 tratores parados. Pegasse os tratores que são parados e colocasse na zona rural para ajudar. E depois sim, bom, deu certo o programa, contratamos 3 tratoristas, tudo bem, estamos necessitando desse outro trator. Agora, não é da maneira radical, não é da maneira, sei lá como foi feito, entendeu? É isso que nós questionamos. Agora, a questão do balde cheio, vocês não estão privilegiando nenhuma pessoa que tem posse, são todos trabalhadores que merecem o nosso respeito, merecem a contribuição dessa casa, como foi feito com o balde cheio. Que tudo funcionasse aqui em São Simão como o balde cheio funciona. São pessoas que dão emprego, são pessoas que estão sendo copiados, não só na região, mas outros países estão vindo visitar o nosso sistema de balde cheio para copiar em outros países. Então, fica aqui, novamente, meus parabéns pela fala do vereador Zé Abud, fica aqui a minha defesa pelo balde cheio, não só como vereador, mas como pecuarista, que sei que a dificuldade que tem com relação a toda a zona rural que passa, não só no Brasil, mas como principalmente na nossa região. Então fica aqui, vereador, o que me aborrece, que me entristece, como é que as coisas mudam, questões de horas, questões de dias e anos. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Muito obrigado, senhor presidente. Parte, vereador? Claro. Não, é só para complementar as suas palavras, senhor vereador. É que, conforme foi dito lá na reunião com o meu amigo Juraci, volto a frisar, meu amigo Juraci, não tenho nada contra ele, muito menos, pelo contrário, sou muito amigo dele. Ele mesmo disse para todos os presentes que os tratores da prefeitura eles vão ser colocados em atividade e vai ser cobrado uma taxa de cada agropecuarista que necessitar do uso do trator. Então, o vereador que não está sabendo, não foi na reunião, não pôde ir, então é mais uma informação. E com relação ao pessoal do exterior, que o senhor falou aqui, que esteve presente,
Pessoal do Chile, da Bolívia, do Peru, vieram visitar a propriedade do senhor Fernandinho, que estava lá na reunião, um senhor simples, humilde, que tem um pequeno pedaço de terra e está dando exemplo para o mundo inteiro de como se faz para produzir leite de gado, não é de cabra. A Associação dos Produtores de Leite de Cabra é outra associação. Então, está faltando um pouco de informação para o diálogo, para o discurso ser mais condizente, para a gente ter uma conversa aqui de alto nível. Infelizmente, as pessoas não procuram saber o que está sendo discutido e querem se posicionar, aí falam que não deveriam falar. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Muito obrigado pela parte. Eu também gostaria de acabar, porque a gente vai falando e vai lembrando, e eu gostaria de lembrar, gente, que nós estamos aqui, eu falei com o secretário Inácio, a política, ela termina depois que acabam as eleições. Nós estamos aqui para o bem comum de Santos Dumont. O que depender de bom para Santos Dumont, com certeza pode contar com esse vereador. Não é porque eu me lembro que no governo do prefeito Evandro Neri, alguns vereadores do PT, o vereador, me chamavam de líder do governo, porque eu sempre defendi, eu não vinha para a tribuna para execrar ninguém, para falar mal de ninguém. As conversas que eu tinha, eu até preferi nem para a tribuna. E assim conversar com o Evandro, falar, Evandro, acho que você está errando nisso, acho que a minha opinião é essa, aquela. E assim a gente conseguia, com o diálogo, as coisas acontecer. Então, o mesmo faço hoje com o governo do Betim. O que precisar de bom para Santos Dumont, o que tiver de criticar, nós vamos criticar, mas vamos criticar na elegância, vamos criticar, não é metendo pau para poder, não, vamos mostrar onde acha que está errado. É como o governo, é como o secretário Juraci, eu acho que ele foi tremendamente infeliz em ter pedido trator antes de pôr os outros 3 tratores. Primeiro coloca os 3 tratores funcionar. E sobre essa questão, em nenhum lugar, o vereador, se dá trator de graça, não. Se cobra uma taxa menor. Muito obrigado, senhor presidente. O tempo dele passou também, porque eu deixei o Conrado falar 7, também permiti que ele falasse 7 hoje. Tá bom? O próximo vereador, Wagner. Bom, gente, uma boa noite de novo para todos aqui. Quero deixar bem claro, de novo aqui, que lá nós esclarecemos as coisas no dia dessa reunião do balde cheio. Ficou bem justo com o Juraci. Nós aceitamos a proposta dele, nós não aceitamos. Ele pôs e é essa que vai ser. E nós não tem nada de miquinha, briguinha, de nada não, porque lá foi bem esclarecido. Cada um tinha uma opinião, a opinião de todas foi escutada, teve o debate, mas chegamos tudo numa conclusão que ele quer tentar o melhor para Santos Dumont. E quero agradecer ao Juraci também pelo serviço que ele está fazendo na Estrada da Serra, que é um serviço bonito, bem feito, é desse jeito mesmo que se faz o serviço, Juraci. Onde você tivesse alguém falar com você, pode saber que você está no caminho certo. Eu passei por essas obras, eu sei como que não é fácil. E agradecer também ao secretário Anderson pelo o empenho dele lá na Machado de Assis, que não está sendo fácil, a gente sabe que não é fácil, está difícil mesmo, senhor vice. E deixar bem claro que não teve miquinha nenhuma, não teve briga nenhuma a respeito do balde cheio. Só que nós tiramos 40 problemas resolvidos e jogamos nas nossas costas. Isso que foi bem claro e dito para ele lá, e ele escutou a gente. Entramos em debate lá e chegamos numa conclusão que a dele é a que vai ser aceita. Nós não estamos com misquinha nenhuma com o Juraci. Muito obrigado, gente. Uma parte, vereador. É só para falar com o presidente. Comigo não tem, a regra tem que ser cumprida por todos, e a hora que tiver de me cortar, pode cortar, que eu não vou me sentir ofendido hora nenhuma. Estou aqui para cumprir as regras. Obrigado, gente. Com a palavra agora, o vereador
Cláudio Almeida. Já vai embora? Não vou esperar eu falar, não? Eu gostaria de desejar boa noite, pedir desculpa que no início da minha saudação eu não saudei os assessores e funcionários dessa casa, e gostaria também de saudar o meu amigo de partido, Johnny Vitarese, que está aqui presente nessa casa hoje, nessa reunião. Meu boa noite. E boa noite para aqueles que chegaram depois da minha saudação, ao presidente do PT, Dr. Humberto, também meu boa noite. Primeiramente, também eu queria cumprimentar a comunidade da Vida Mudante. O bispo Daniel, juntamente com a sua comunidade, fez um culto em ação de graça por todos os vereadores que estavam lá presentes. Foi uma noite de muita emoção, teve as palavras sábias. Lá a gente pôde aprender muita coisa, né, vereadora Sandra, Dorival, Conrado, Conrado, a Cláudia. Estivemos lá num culto muito brilhante. Gostaria de agradecer, porque seja ela qualquer religião, que faça oração para nós, será bem-vindo, porque é isso que nós precisamos. Independente de qualquer religião, que as pessoas orem pela gente e pela cidade, para que desenvolva e faça o melhor aqui nessa Casa Legislativa. Não com picuinhas. Parabenizar também ao senhor Jorge Ivo de Mello, que assumiu a presidente da APAI, que é uma entidade que a gente sabe que luta com dificuldade. Eu peço à nossa curadora jurídica da casa, que faz parte do conselho da APAI, que é voluntária também, que conte conosco aqui, os vereadores, que tiver o nosso alcance dentro da lei, que puder ser feito para a APAI, que é uma entidade muito importante em nosso município, pode contar com a gente, que estarão aqui. Não só o Cláudio Almeida, mas eu tenho certeza que os 13 vereadores estarão junto às decisões que puder ajudar a APAI. Quero parabenizar ao secretário de Agricultura, o senhor Juraci, como já foi dito aqui por alguns vereadores, balde cheio. Ele nos ouviu, cada um pôde expressar, como o Wagner falou, ele escutou, e mostrei para ele, né, eu tenho 12 anos de casa, nos últimos 4 anos, para chegar ao balde cheio, aonde chegou o ponto que chegou o balde cheio, não é 25 famílias, são 40, e cada atendimento, gente, não é um atendimento por mês, às vezes vai lá, são 3 vezes, no mínimo 2 por mês, que atende a cada localidade. Foi dito isso lá. Se eu estou pregando mentira, que os vereadores 5 que estavam lá possam falar. Falamos para o Juraci, tudo, tentamos explicar para ele que era importante deixar o trator, mas ele decidiu que não vai ficar, que ele vai usar os 4 tratores, vamos pôr na serra, vai ficar só na serra. A gente vê que isso não, ele quer fazer com boa vontade, mas a gente vê uma visão que talvez não vai ser compatível com a visão dele para atender. O que eu sinto nesses 12 anos, que o balde cheio funcionou, é uma coisa que está funcionando. Se atende 40, vai aumentar. Tinha gente lá esperando vaga, estava na reunião querendo entrar no balde cheio. Todos os vereadores podem falar que tinha gente. É um exemplo para o Estado de Minas Gerais, é para o país, como já foi dito aqui, é referência, vai sair numa revista. Como disse aqui o produtor Fernandinho, eu conheci ele lá, não conhecia, a fazenda dele foi a referência do balde cheio. Se está dando certo, gente, não vamos fazer picuinha, vamos tentar ajudar. Nós temos que ter visão, se esses tratores vão ficar reformando, talvez é mais vantagem comprar um trator novo e deixar esse com o balde cheio. Vai deixar até o final de março, início de abril, quando vão colher o milho para acabar de pagar o trator que eles reformaram. É uma decisão do Juraci. Então, nós temos que atender. Vamos dar o apoio? Vamos dar apoio, mas queremos que seja atendido. Por quê? Em outros mandatos, eu via nesses 12 anos, eu não estou falando 4 anos ou 8 anos, estou falando de 12 anos. Eu estou falando, o que eu via era interesse pessoal. Era interesse pessoal, seja qual prefeito que for,
E antes desses 12 anos também já agia assim. Algumas fazendas tinham o trator lá beneficiando, e outros não. E o balde cheio não. É todo mundo que participa, tem direito. Se sair um, entra o outro. E vão aumentar o número de... Eles estão preparando para aumentar o número, para passar para 50. Talvez, quem sabe mais, chega na meta que o Juraci falou lá, de 80, dobrando. Então, nós deixamos bem claro com o senhor Juraci que nós estamos do lado, vamos dar apoio a ele, mas também, se não estiver dando certo, o Legislativo, depois de alguns meses, depois de que ele pegar esse trator e tudo, nós vamos cobrar. Porque vai deixar de atender 40 certo, que estão produzindo e mostrando trabalho. Foi tudo através de planilha, de custo, do trabalho que é feito, isso foi tudo demonstrado. E eu nunca vi o Sindicato Rural numa reunião, eu já fui em várias reuniões do Sindicato Rural, quando existia a Emater aqui, tinha a Emater na frente, que a gente via as reuniões lá, eu nunca vi uma reunião tão cheia. E tinha 5 vereadores que compareceram e puderam se expor. E o Juraci nos atendeu muito bem, tratamos o Juraci também muito bem, aceitamos a opinião, porque é ele que decide, ele que é o dono da pasta, a decisão, ele já chegou com uma decisão dele, apesar de não ter escutado a nossa, mas nós estamos para ajudar ele. Nós queremos que o produtor, mas eu espero que dê certo. Se não der, e ele ficou de mandar o mais rápido possível, eu acredito que a semana que vem, o projeto do balde cheio esteja chegando na casa para a gente aprovar o projeto, porque foi com muita dificuldade que essa associação, hoje presidida pelo Jairo, né, está aí fazendo Santos Dumont resplandecer luzes em vários outros cantos que ainda não tem o balde cheio, que vão criar seu balde cheio. Eu acho que a gente não pode ficar aqui com picuinha, falando isso ou aquilo. Nós não temos que pensar. Se eu for pensar no passado, que eu passei 12 anos, eu vou falar com vocês aqui agora. Tudo que nós fizemos pedido nas gestões passadas, vocês vão ouvir falar aqui da pista de skate, que teve audiência pública, que esteve aqui o deputado, que a Cláudia me corrija, eu acho que eu falo o nome dele errado, o deputado Biel, Biel, esteve aqui com o responsável de skate de Juiz de Fora, no Legislativo. Nós falamos com o prefeito na época, não faz uma pista fixa, faz ela móvel, ele não quis, gastou um dinheirão. A pista de skate está lá perto da casa do doutor Humberto, que ele sabe muito bem, abandonada, que precisava de um vigia, de uma iluminação, de uma capina. Gastou elefante, está lá aquele elefante branco lá, ó. A comunidade levou prejuízo, onde que era para a juventude divertir, está lá abandonado. Agora está pedindo aqui para fazer nova pista de skate para os meninos. Concordo, porque estão na toladeira, atrapalhando, estão no banco do jardim, subindo, querem mostrar a sua arte, né? Nós queríamos uma móvel, porque quando tivesse festa num bairro, levava e montava essa pista de skate. E várias outras coisas. Se a gente for ver isso, vai ficar pedindo as mesmas coisas que eu pedi nesses 12 anos. É cemitério, Machado de Assis, né? Que a semana que vem eu vou trazer uma foto para vocês verem. Vai ser as mesmas coisas. O que está pedindo aqui, já pediu lá atrás. Não foi feito. Nós vamos continuar pedindo. Nós precisamos de uma pessoa que não tenha partido, que não tenha egoísmo e que atenda os 13 vereadores iguais. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador, dá uma parte, por favor. Pois não. Vereador, o senhor falou de picuinha, eu acho que cada um tem uma maneira de pensar, como foi citado também pelo outro vereador, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, cada gestor tem uma maneira de administrar. Eu quis justificar que a gente não pode criticar a pessoa antes que a pessoa erra. Se o pessoal está defendendo que acha errado ter tirado o trator de lá, a gente tem que dar oportunidade a ele para ele provar outro jeito que ele vai trabalhar com os tratores. É só isso que eu falei. E cada um tem uma maneira de pensar. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas se o vereador não entendeu, eu falei que ele ouviu, nós escutamos ele e atendemos, ele é dono da pasta. Nós vamos ouvir o seu trabalho. Eu deixei bem claro aqui. Houve alguma coisa de desacordo? A palavra do vereador me antecedeu, pediu a parte? Só uma parte. Foi não. Vereador Cláudio. Em relação à pista de skate, essa pista que foi construída lá no Jardim de Araguá, há muito tempo atrás, ela não tem
iluminação, não tem banheiro, não tem água, e o cimento utilizado, se pudesse ter sido consultado aos skatistas na época, aquele cimento não é adequado, e aí a pista se deteriorou rapidamente. Quer dizer, uma pista que nem foi inaugurada, ela não está sendo usada. Foi consultado, aqui nessa Casa Legislativa, veio o pessoal de Juiz de Fora, que tinha que usar todos os equipamentos para participar lá da pista, para não machucar. Houve uma audiência pública antes de ser construída lá, com a gestão do prefeito Evandro, que teve aqui nessa casa. Até o deputado veio presente. Teve audiência, mas, assim, por exemplo, o recurso usado voltou. Então, assim, teve várias implicações, né? Mas foi feito naquela administração, lá no local que a gente não concordava. Sim, mas a sim. gente aceita, e era o lugar que tinha, segundo o prefeito, e eu está passando meu tempo. Muito obrigado. Conclua. Cláudia não vai falar? Bom, agora eu. Cláudia, por favor. Eu vou ser rapidinho. Conrado, é só para dizer a você e aos outros vereadores, informação da assessora, o rapaz que trabalha lá em cima no arquivo, já tem um esboço feito dos dois trabalhos, tá? E que vai ser feito, convidar aos vereadores também, que a gente possa fazer uma revisão desse esboço para a gente poder mandar imprimir tanto o estatuto quanto o regimento interno, tá bom? Outra coisa, o nosso amigo Cláudio não está aqui, mas eu gostaria de felicitar ele quando ele fala negócio da aposentadoria do povo. Eu gostaria que aqueles deputados, aqueles cachorros lá em cima, fizesse a aposentadoria deles, que eles, com pouco mandato, se aposentam. Tem auxílio paletó, tem auxílio funeral, tem um mundaréu de coisa. Por que eles não mexem no deles? Eles deveriam mexer no deles. Por isso que eu estou falando que esse cachorro, porque, sinceramente, eu nunca vi. Mexer no deles, eles não mexem. Mas mexer do povo, que já ganha salário mínimo, ganha o mínimo mesmo, isso aí eles mexem. Eu gostaria que houvesse uma revolução, vamos assim dizer, aqui no Brasil, para a gente poder cortar esses salários deles, cortar essa aposentadoria. Fica lá 2 mandatos, se aposenta. Pelo amor de Deus, que isso? Enquanto isso, o povo tem que trabalhar 30 anos, 35 anos. Sinto muito. Gostaria de felicitar ele quando ele lembrou. Tá? E quanto, só para terminar essa polêmica toda, o balde cheio, eu estive lá na reunião, eu quero felicitar o Juraci pelo que ele fez. Ele bateu o pé que daquele jeito que ele queria fazer, que ele quer fazer, vai dar certo. Então, assim, a princípio, nós não concordamos. Nós achávamos que o trator tinha que ficar com o balde cheio. Mas, segundo ele vai consertar os outros 3, vão ficar com 4 tratores, e ele vai dar a assistência com o trator para a associação do balde cheio. Então, assim, eu quero parabenizar ele, porque quando se fala que é uma associação que deu certo, não está dando certo. Tanto é que, talvez para a semana, já virá para esse plenário um projeto aprovando o convênio com a associação do balde cheio. Tá certo? Se não me falha a memória, parece que já foi acertado, e o número de pessoas atendidas pelo projeto balde cheio vai aumentar. Isso porque viu que dá certo, e o Juraci foi hábil nisso, ele já foi lá na prefeitura, já conversou com o executivo, deve ter conversado lá com o Gerson também, não sei, e vai aumentar o número de pessoas atendidas pelo balde cheio. Então, assim, gostaria de felicitar o Juraci pela decisão que ele tomou, embora contrária à nossa, mas que, segundo ele é otimista, ele acha que vai dar certo, e nós temos que torcer para que dê certo, para que continue
aquela associação prosperando e quem sabe daqui a pouco tempo a gente tenha 3, 4, 5 associações do balde cheio e mais 2, 3, 4 tratores funcionando junto com as associações. Era só isso. Dorival, só um minuto, pela ordem, se me permite um minuto. Pois não. É só em relação à discussão do balde cheio, a gente viu que ela foi traga, né, para a tribuna, e está certo, é um local democrático, onde cada um pôs o seu ponto de vista, mas dá uma abertura também, se as pessoas do balde cheio que não, né, ficou satisfeito com essa explicação e quiser uma nova reunião, onde pode estar presente o Juraci, o próprio Gerson, o próprio Betinho e os vereadores que puderem também, para que possa ser explanado mais uma vez e tomar a decisão de consenso, igual Vossa Excelência já colocou aí, e é afirmativo isso, em respeito ao processo, ao projeto, para não ficar, que senão ficou uma meia rivalidade, e isso não é verdade, a intenção é servir da melhor forma. Eu não acredito que houve essa rivalidade lá. Foi tudo numa boa. Inclusive os agricultores que estavam lá não saíram revoltados, xingando, não saíram nada, saíram numa boa. Vamos dar tempo ao tempo para ver como que vai funcionar. Ótimo. E é o que a gente precisa. Ótimo, muito obrigado pela parte, Dorival. Pela ordem, eu gostaria, só de ir um pouquinho atrás, na questão com relação ao regimento interno, eu gostaria de ponderar, porque senão faz um gasto desnecessário. Eu acho que o regimento interno, com relação à lei orgânica, ele tem um desalinhamento. Eu até, há uns 2 anos, venho estudando e já preparei algumas emendas. Eu acho que poderia, aqueles que estiverem interessados, sentar, porque na hora que for feito o novo regimento, editar o novo regimento, para que não haja gasto depois que faça o regimento e torna a fazer para colocar as emendas, para a gente sente e discute, porque eu acho que há um desalinhamento entre o regimento interno e a lei orgânica. Então, eu gostaria de ponderar para que a gente pudesse tornar a discutir essa questão. Vamos discutir depois com a assessoria da casa, para a gente ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Já deixando claro de antemão que, assim, as propostas de emenda, de mudança, vão aparecer e que a gente gostaria que aparecesse mesmo. Parte, senhor vereador. É Cláudio Almeida. Eu gostaria de expor também que na reunião lá, a Sandra, Vagnor, Conrado e Zezinho, a Vossa Excelência, viu lá também, foi discutido sobre a iluminação pública. E eles ficaram de rever esse projeto junto ao Executivo. O Juraci prometeu que ia rever, pediu até depois, quando tivesse mais ou menos, que ele me chamaria na Prefeitura para ver esse projeto sobre a iluminação pública. Também foi falado isso lá para tomar providência sobre a iluminação na zona rural. Então, quero deixar claro que também ficou lá para resolver isso, para mandar para essa casa. Muito obrigado. Uma parte, senhor presidente. Em relação até à iluminação pública, como existe a cobrança de um serviço que não existe, por exemplo, cobrando de um local que não tem iluminação pública, é até improbidade administrativa. Então, o prefeito pode fazer isso, independentemente de olhar a legislação, porque a legislação diz que pode cobrar desde que tenha iluminação pública. Agora, em relação ao regimento interno e à lei orgânica, eu penso que eu não estou fazendo uma crítica à mesa diretora. Eu só acho assim, nós estamos aqui, já estamos no 16º dia, e eu não tenho esse regimento interno e nem a atribuição da minha comissão. Oi? Eu tenho que encerrar, que aí ele não veio ainda como líder. Desculpa. A sua indicação como líder não veio ainda, por favor, senhor presidente. Pois não. Antes de encerrar, eu gostaria de colocar para os senhores que, na reunião passada, o vereador Conrado se ofereceu para fazer parte do conselho do CONTRAN, Conselho de Trânsito, né? E eu fui alertado que essa indicação deveria passar por votação, porque senão já tinha até indicado o nome dele. Para mim não teria problema nenhum. Mas nós precisamos de uma pessoa efetiva e de um vereador que vai ser o suplente.
Eu gostaria de saber, o vereador Conrado já colocou à disposição, e gostaria de saber se teria mais alguém que gostaria de fazer parte. O vereador, mais algum? Você está falando como suplente. Um suplente. Não, eu abro mão para o João. Então, a Câmara vai enviar para o CONTRAN um ofício indicando o vereador Conrado como membro efetivo e o vereador João Batista como membro suplente do CONTRAN. Mais o quê? Agora, colocar em votação, é unânime, né? O Conrado efetivo e o Joãozinho como suplente. Mas como tem que colocar em votação, vamos colocar em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Encerrando agora, eu convido os senhores vereadores agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, convidando-os para a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 23 de janeiro de 2017, horário regimental. Boa noite.